Movimentação de cargas com segurança. Há mais de 350 mil anos, as pessoas utilizam-se de meios que facilitem a movimentação de cargas. Muitos construtores costumam comentar a engenhosidade dos egípcios em suas obras, mas o que não se comenta é o quanto isso custava a saúde e até mesmo a vida dos trabalhadores. Como se vê, estes não usavam quaisquer equipamentos de proteção e segurança. Pode-se exagerar utilizando uma armadura como exemplo de segurança. Porém, não seria possível trabalhar desta forma. Um trabalhador deve sempre usar o capacete, pois mesmo com o auxílio de modernos equipamentos, ele deverá usar a cabeça. O trabalhador que preza a sua segurança usa também sapatos e uniformes adequados, trazendo consigo também as luvas. Antes de movimentar uma carga, ele deve usar a cabeça para saber qual é o seu peso. Mas sem suposições, pois isso é pouco profissional. O peso deve ser definido pela lista de peças ou pela ficha. Pode-se também utilizar uma balança analógica ou mesmo digital para evitar erros de leitura. O segundo passo é a definição dos ângulos de trabalho da linga. No caso mais simples, com uma linga de um ramal, a força nela aplicada corresponde ao peso da peça a ser movimentada. Com lingas de 2 ou mais ramais, a força resultante na linga depende do ângulo de inclinação dos ramais. Até 45 graus de inclinação, a força aplicada na corrente é ligeiramente superior à metade do peso da carga. Com ângulos acima de 45 graus até 60 graus, a força aplicada na corrente equivale à força aplicada numa linga simples de um ramal com uma inclinação acima de 60 graus. A força aplicada na corrente é maior que a carga a ser transportada em si. Por esse motivo, ângulos acima de 60 graus devem ser evitados. Aqui vemos o ângulo de inclinação da corrente em 60 graus. Para evitar isto, pode-se utilizar um travessão. Atenção! O peso da carga não é o mesmo aplicado na corrente. Em caso de dúvidas quanto ao tipo de linga a ser utilizada, consulte uma tabela ou os consultores técnicos da RUD. Verifique a carga. Considere o ângulo de inclinação. Escolha o tipo de linga. A. Deve-se utilizar corrente quando 1. A carga for transportada em uma posição específica. 2. Não houver riscos de danos à superfície. Podemos utilizar lingas de correntes para transportar cargas assimétricas, formando laços sem qualquer perigo. B.
deve ser utilizado o cabo de aço quando 1. Não houver cantos vivos. 2. A temperatura estiver abaixo de 100 graus centígrados. 3. Não houver a necessidade de uma posição específica da carga. 4. Não houver riscos à superfície. C. Deve-se utilizar a cinta quando 1. A superfície possa ser danificada por cabos ou correntes. 2. Não houver cantos vivos. Mas o que é um canto vivo? Será que esta moeda pode ser considerada um canto vivo? Um canto é considerado vivo quando seu raio é igual ou menor que o raio da corrente ou do cabo de aço. Esta moeda tem um raio de 14 milímetros, portanto, para um cabo de aço de 10 milímetros, ela não é considerada como um canto vivo. O mesmo se aplica à cinta, assim como a corrente. Porém, ela será considerada canto vivo se o cabo tiver 16 milímetros de diâmetro. Os cantos vivos são perigosos. O canto desta viga tem um raio menor que o elo da corrente. No entanto, devido ao seu superdimensionamento, a corrente é poupada. Cabos, correntes ou cintas não devem ser utilizados sem proteção sobre cantos vivos. As dobras danificam o material das lingas, o que as tornam inseguras. Desde que estejam protegidas, as cintas podem ser utilizadas em cantos vivos, como no caso desta bobina. Antes de serem utilizadas, as correntes devem ser distorcidas para evitar deformação dos elos. Esta corrente sofreu sobrecarga, alongando-se e não deve mais ser utilizada. Já à primeira vista, reconhecemos esta anomalia. Este ramal da linga foi sobrecarregado e, além disso, seu gancho sofreu deformação, ficando a sua abertura maior que a admissível. Portanto, corrente e gancho devem ser substituídos. Se um elo de corrente teve desgaste em mais de 10% do seu diâmetro, a corrente deve ser substituída. A medição é feita pela soma dos diâmetros de D1 e D2 divididos por 2. O resultado não deve ser menor que o diâmetro nominal subtraído 10%. Neste elo, percebe-se que o desgaste já ultrapassa 10%, e esta corrente deve ser substituída. Um cabo de aço com uma de suas pernas cortadas deve ser substituído. O mesmo ocorre se houver mais de 6 arames cortados no comprimento de 6 vezes o seu diâmetro.
Uma cinta apresentando alguma espécie de corte também deve ser substituída. Este gancho novo serve de referência para a análise destes outros. Ganchos que têm a sua abertura aumentada em mais de 10% não devem ser mais utilizados. 10% não é muito, mas o suficiente para alterar a sua segurança, principalmente quando a trava não fecha mais no gancho. Como se vê, diversos materiais e lingas podem ser combinados. A vantagem reside no fato de que, por um lado, fica mais fácil o manuseio, assim como, na parte em contato com a carga, fica uma corrente de fácil intercâmbio, além de reduzir o custo da linga. No caso das cintas, elas também podem trabalhar em conjunto com a corrente. A vantagem reside na durabilidade da corrente e na possibilidade de se trabalhar com encurtadores e elementos de união. Os componentes de uma linga são basicamente elo de sustentação, corrente, acessórios, a plaqueta e sua ficha de controle, esta não fornecida. A plaqueta de identificação é indispensável, pois sem ela não se pode saber a capacidade da corrente, tanto em graus 2, 3, 5 e 8. Correntes de grau 2 são muito utilizadas onde existem problemas de temperatura elevada e são totalmente soldadas. Estas três correntes têm a mesma capacidade de carga. Plaqueta redonda cinza, corrente de grau 2. Plaqueta de 5 lados verde, corrente de grau 5. Plaqueta de 8 lados vermelha, corrente grau 8. Todos os dados importantes sobre a linga, como número de ramais, diâmetro nominal da corrente, as capacidades de carga, são marcados na plaqueta. Não havendo plaqueta de identificação, a corrente deve ser considerada como grau 2. Nesta plaqueta de identificação temos o número de ramais 2. O diâmetro da corrente, 10 milímetros. Na parte superior, temos o ângulo de inclinação com sua capacidade de carga de 0 a 45 graus, assim como na parte inferior, onde temos o ângulo de até 60 graus com capacidade de 3.200 kg. Aqui temos uma linga de 4 ramais. Assim, os subelos são dimensionados para sustentar a carga de trabalho de duas correntes. A capacidade de carga de um cabo de aço também pode ser obtida por meio de tabelas, sempre considerando qual tipo. Sendo o cabo mais flexível que a cordoalha, ele pode ser mais vantajoso na aplicação. Existem vários tipos de laços de cabos de aço, sendo os principais: 1. Laço simples. 2. Laço com presilha de arame para proteção das mãos.
3. Laço com presilha de aço prensado. 4. Laço com sapatilha. 5. Laço com presilha de alumínio prensado. 6. Laço com presilha de alumínio furada para visualização. Os grampos com fixação por porcas também podem ser utilizados em situações específicas. Devendo ser desmontados após seu uso para que não sejam utilizados erroneamente. As cintas têm sua capacidade de carga indicadas em uma etiqueta. Nesta experiência, podemos ver quais as forças que agem sobre a linga quando a carga cai. O bloco em branco demonstra a força. Neste caso, a força resultante foi 4 vezes superior à carga. Lingas já parcialmente desgastadas não suportariam essas variações e devem, portanto, ser afastadas em nome da segurança. Como se deve proceder? Nosso homem tem uma carga na expedição. Primeiro, verifica o peso, que é de 1.200 kg. Caminha em volta da peça. O peso na ficha confere com o da peça. Verifica então os pontos de suspensão, que são 3, o que implica numa linga de 3 ramais. Ele verifica a tabela. No caso, com uma linga de 3 ramais, grau 8, ele necessita de no mínimo uma linga de 6 mm. A carga pende, pois o trabalhador não verificou o ponto de equilíbrio da peça. Com uma linga de 3 ganchos e 2 encurtadores, ele pode ajustá-la para içar a carga corretamente. Se um dos ramais da linga não for utilizado, ele deve ser engatado num elo de sustentação para prevenir que se prenda a algum obstáculo. Ao movimentar perfis, a carga deve estar balanceada, pois corre o risco de escorregar. O melhor seria um travessão no ponto mais pesado da carga. O gancho da carga deve estar sempre próximo do lado mais pesado da carga. Observe os pontos críticos. Para estruturas mais complicadas, devemos usar de vivência, cuidado e sempre manter distância antes de sinalizar ao operador. Quando os pontos de amarração estão próximos do eixo, a peça tende a balançar, colocando em risco qualquer pessoa que estiver próxima. Neste caso, é aconselhável utilizar lingas de 3 ou 4 ramais. Nunca se deve acompanhar uma carga andando de costas, pois qualquer tropeço pode ser fatal. Evite procedimentos perigosos.
Que não se pode ficar sobre uma carga deveria ser do conhecimento de todos, mas como se vê, ainda existem lunáticos que põem em risco sua saúde e vida. Para acompanhar cargas a certa altura, deve-se usar um cesto adequado à operação. Este homem também pôs sua vida em jogo, e se o operador do guindaste for como ele, provavelmente ele não viverá muito. Quando não se usa a cabeça, o capacete também não é de muita ajuda. Nunca, e repito, nunca se deve usar amarras de arame como pontos de suspensão, pois elas não são seguras e se a carga cai, já é tarde. Deve-se sempre poder ver o que o guindaste está fazendo, e cuidado ao desenganchar. Se o gancho prender em alguma coisa, pode haver um acidente e... Sinto muito, não tomei cuidado, pode ser insuficiente para uma viúva. Pega-chapas também podem ser perigosos se não forem corretamente utilizados, podendo provocar acidentes. Quem usa a cabeça pensa em segurança. A técnica moderna facilita o trabalho e aumenta a segurança. Mesmo assim, é proibido ficar sob cargas em movimento, mesmo sob eletroímãs ou transportadores a vácuo. Quem não se coloca sob cargas em movimento e sempre mantém distância, não dá as costas ao azar. Agir corretamente não é ser super cuidadoso ou covarde, é sim ser um trabalhador consciente e formado corretamente para a sua função. Verifique a carga. Considere o ângulo de inclinação. Escolha o tipo de linha. Observe os pontos críticos. Evite procedimentos perigosos. Forneça a descrição correta. Alguns colegas são peritos no assunto. Aqui vemos como virar uma peça de construção naval de 80 toneladas com o uso de 3 guindastes. 3 operadores recebem instruções pelo rádio. Em estaleiros, este tipo de trabalho é comum. Calma e profissionalmente, a tarefa é realizada em aproximadamente 30 minutos. Magnus 1, guindaste com capacidade para 600 toneladas. A peça do navio, sendo movimentada, pesa 287 toneladas. Um trabalho de precisão.